Gabriel, Clara Porpino, Diego Isidoro. Bruno Moraes está aí, quem mais? Só o Bruno. Ok. Heloísa, Camila, Carolina Picanso. Camila aqui, professor. Oi, Camila. Renan, Vicente. Renan Tô aqui, entrou. professor. Renan. Vicente, Vinícius, Oelane e Johanna. Não? Tá bom. Então, tá salvo. Tá? Beleza, estou abrindo aqui o documento da minha tese. Apresentação. Para os que entraram depois, eu trouxe 3 opções para vocês hoje sobre essa nossa última aula antes do Natal. Tá? Uma das opções seria começar a trabalhar aquele texto que está lá no grupo, então aquele texto fica para a próxima aula expositiva, né? Porque em janeiro a gente inicia as apresentações de equipes. A segunda opção era eu trazer o conteúdo da minha tese para vocês, que é um diálogo entre a cidade e a literatura. Na verdade, a história das cidades, né? E a literatura. Eu já vou te passar a palavra, André. E a terceira opção era a gente trabalhar um quadro geral da história, das artes, né? Da antiguidade até os dias de hoje. E a gente optou por esse aqui. Pode falar, André. É que eu fiquei com uma dúvida. Atualmente não é possível cursar dois cursos em universidades públicas, e no seu tempo era, né? Quando é que isso passou a não ser mais permitido? Rapaz, eu não lembro quando isso passou a não ser permitido, mas hoje não é possível ter 2 matrículas em universidade pública. E Hoje era muito você comum consegue. se formarem nas Não duas era. ou sempre. Olha, André, quem fazia isso geralmente era quem gostava muito de estudar. Era o povo mais nerd que se metia a fazer essas doideiras, a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Tá, eu fui cursar depois fui fazer um segundo curso de graduação, mas foi depois do mestrado. Já tinha acabado o mestrado e eu comecei a estudar bacharelado em teologia. Aí cursei 4 anos de bacharelado, fiz o meu TCC em teologia, também trabalhando diálogo entre literatura e a teologia sistemática, a partir de escritos do século XIX, do Inglês de Souza. Tá? Mas aí é uma outra história. Pois é, André, eu não sei quando começou a valer, não. Mas eu sei que era comum. Era comum, na realidade, André, o principal era você não ficar parado. Então, para não ficar parado, caso você não passasse no curso que você queria, você tentava para 2 ou 3 universidades, mesmo públicas, né? E aí, onde você passasse, se você não passasse onde você queria, mas passasse em outra, você começava a cursar. E depois você tentava fazer o aproveitamento das disciplinas quando você passasse onde queria. O curso de arquitetura era muito mais concorrido do que matemática, na minha época. Apesar de que matemática era o único curso de exatas da Universidade Estadual do Pará. Depois veio o curso de design, veio o curso de ciência, de engenharia de produção, vieram outros cursos em exatas. Né? Acho que 1 ano, 2 anos depois já tinha esses cursos. Mas no meu ano só tinha matemática. Então eu não tinha opção. Eu quis me matricular nos 2 vestibulares e eu ia cursar matemática se eu não passasse em arquitetura. Mas arquitetura eu passei em sexto colocado. Né? Então eu também não tive dificuldade, entrei. A arquitetura também eram 50 alunos, assim como vocês. Só que na UFPA, esses 50 alunos eles são divididos metade de manhã, metade à tarde. Então a gente. Não é, Gabriela.
Então a gente dificilmente conhecia todos. A gente se encontrava no primeiro dia, o dia da matrícula, tinha um trote, todo mundo participava do mesmo trote, né? No meu trote eu plantei uma árvore na frente do curso de arquitetura, que está lá até hoje, é uma árvore muito bonita, né? Foi chamado trote ecológico, cada curso plantou 2 árvores no campus. E depois a gente perdia muito contato. Tinha aluno que se transferia da manhã para a tarde, da tarde para a manhã, então a gente aos poucos ia conhecendo. Mas a minha turma era uma turma de 25 alunos. Nós estudávamos numa sala com 25 pranchetas, né? E todas as aulas eu tinha nessa sala de pranchetas. Todas mesmo. As aulas ministradas pelos professores das engenharias, as aulas de história e teoria, não, porque, bom, eu sou do tempo do projetor de slides. Eu não sei quem conheceu o projetor de slides, mas esse lance da gente criar os slides no computador e poder projetar usando um data show, ele já existia no meu tempo. Inclusive, nós apresentamos muitos trabalhos utilizando slides, e meu TCC foi apresentado assim. Mas os professores, eles utilizavam os recursos que eles já tinham há 15, 20, 30 anos. Tá? E eram recursos muito ricos. Então, os meus professores de História e Teoria, eles tinham coleções fantásticas de diapositivos, que são os slides pequeninos. Eu não sei quem já viu. O slide do projetor de slide é um envelope, uma laminazinha, um negócio bem pequenino, que você coloca tudo em sequência. Então, você vai apresentar 70 slides durante a aula. Você coloca aquelas 70 fotografias em sequência, geralmente são fotografias, dentro do projetor, que é um projetor redondo ou retilíneo, e aí você vai passando de um por um. Então, manualmente, você tira o slide, o projetor ele tem um sistema mecânico, né? Uma luz forte aqui faz com que aquela imagem projetada aumente de tamanho para a distância que você quiser. E aí a gente geralmente tinha aula então no auditório. Era uma sala bem escura, bem fechada, para poder a projeção ficar top. E aí eu nem posso contar para vocês que nas minhas aulas de História e Teoria, muitas vezes eu dormia. Apesar de eu ser louco, maluco, fascinado por História e Teoria de Arquitetura, eu chegava nas aulas de História e Teoria cansado de fazer projeto, cansado, morto. E eu já estagiava, eu comecei a trabalhar no segundo período, numa bolsa da universidade, lá na escola de aplicação. Eu trabalhei 1 ano na escola. Eu trabalhava fazendo ofício, memorando, xerox, encadernação, o que fosse. Tá? Eu era bolsista, então eu fazia tudo o que me dava. Até carteirinha de todos os alunos do ensino médio eu fiz. Agora, do meu segundo ano, o terceiro, 1, 2, 3, quarto período para frente, eu comecei a trabalhar no escritório modelo de arquitetura. Aí eu fiquei mais 1 ano no escritório modelo, trabalhando inicialmente como voluntário, sem ganhar nada. Aí, gostaram do meu trabalho como voluntário, eu entrei como bolsista, assim que liberou uma bolsa. E depois eu comecei a trabalhar em escritório. Do terceiro ano para frente, escritório. Até o final do curso, e depois do curso eu continuei um tempo fazendo freela para esse escritório, fazendo freelance. Até eu ir embora para o Rio de Janeiro, eu mantinha relações de trabalho com o escritório que me formou, que é a DPJ Arquitetos Associados, em Belém. Né? E aí, hoje eu mantenho boas relações com eles. O Freire, que é quem projetou o nosso hospital universitário aqui, da Unifap, o arquiteto José Freire, ele foi meu professor, foi meu chefe no escritório, e nós somos amigos até hoje. Né? Inclusive, eu sou muito amigo das filhas dele também, que estudavam arquitetura na mesma época que eu, a Raquel e a Clarice. Mas vamos lá, que hoje eu estou para contar a história. A minha tese de doutorado se chama A Cidade Escrita na Amazônia, Capital Paraense na Literatura do Naturalismo. Na verdade, esse título mudou um pouquinho, então hoje o título ficou na versão final, né? A Cidade Escrita na Amazônia, Urbanismo e Literatura em Belém do Pará,
na virada do século XIX, do século XIX para o XX. Aí a minha orientadora, Raquel Coutinho, bom, o meu trabalho ele é uma proposta de diálogo, tá, entre a literatura e a cidade, e ele é baseado primeiro na literatura naturalista, a literatura do naturalismo. Aí você, não sei se vocês se lembram bem, quando a gente estuda literatura brasileira, a gente tem entre o movimento romântico e o movimento realista uma escola, uma tendência literária chamada naturalismo, que procura descrever os seres humanos com as suas características mais reais, mais realistas, mais animalescas, baseado muito na ideia de que o homem responde e corresponde sempre a instintos, né? Então, por mais que eu seja um cidadão de bem, por mais que eu seja um cara que ama a minha família, na hora que eu tiver a oportunidade de trair, roubar, matar, se isso valer a pena para mim, né, de alguma forma eu vou acabar cumprindo a minha sina, cumprindo a minha predisposição natural, por isso é chamado naturalismo, né? Porque o ser humano então vai cumprir uma predisposição natural a fazer coisas que ele não faria, a fazer coisas que, se ele pensasse assim, logicamente, moralmente, ele não faria, mas que diante do naturalismo, o naturalismo procura mostrar então que o homem é, antes de tudo, ou talvez acima de tudo, um animal, e que ele vai cumprir esses instintos, que ele vai cumprir essas predisposições da sua própria natureza. O naturalismo ele é tido hoje como uma tendência literária dentro do realismo. O realismo, gente, ele é aquela escola cujo principal escritor no Brasil foi o... Por que agora me falha o nome dele? O que escreveu A Agulha e a Linha, que escreveu A Igreja do Diabo, Machado de Assis, tá? E as diferenças básicas entre realismo e naturalismo estão nisso, porque o realismo ele procura mostrar uma realidade psicológica do ser humano. Então, são contos, são romances, mas que vão desvendando características psicológicas dos seres humanos. Então, são romances psicológicos, são contos psicológicos, tá? E esse estudo da personalidade, ele é uma tendência do século XIX, tá? Por que ele é uma tendência? Porque vinham se desenvolvendo os estudos de Carl Jung, de Freud, de Sigmund Freud, tá? E esses estudos, junto com o próprio darwinismo, com as próprias pesquisas de Charles Darwin, começam a influenciar a forma como os homens veem a sociedade, tá? Então, essa forma de enxergar a sociedade como, principalmente sociedade urbana, como algo que está em evolução, né, de um estado mais caótico para um estado mais organizado, de um estado menos humano para um estado mais humano, é uma compreensão que passa pelo entendimento de Darwin, uma compreensão que vai passar e que vai aparecer também nos romances naturalistas e realistas. A outra tendência da época que vai aparecer muito nos romances é uma tendência que surge no iluminismo, chamada positivismo, tá? O positivismo é muito ligado a Comte, é muito ligado a outros autores daquela época que defendiam ideais como o nacionalismo, como o ideal de que é necessário, de que por mais que a humanidade esteja caótica, é possível conquistar ordem, organização, tá, dentro dessa sociedade,
e por meio disso chegar-se a um progresso almejado. Tá? Então, não é à toa que a nossa bandeira tem essas palavras ordem e progresso, e isso está muito ligado com esse entendimento darwiniano e com os estudos, as análises psicológicas do ser humano. Eu já tinha pensado o espaço da cidade de Belém a partir da visão dos viajantes. Então, na minha dissertação de mestrado, eu utilizei muito os relatos de viajantes para desvendar características das residências de burguesia em Belém. Então, meu tema de mestrado, ele é a casa burguesa em Belém. Então, é uma pesquisa em arquitetura, diferente daqui que é uma pesquisa em urbanismo, uma pesquisa em arquitetura da minha dissertação de mestrado, e ela se baseia principalmente na visão dos viajantes sobre a cidade de Belém, sobre as residências em Belém. Então, eu procuro focar bastante em como eram as residências, qual era o aspecto das casas. Eu apresento a residência burguesa belenense por dentro, por fora, quer dizer, as características de soluções distributivas do espaço, as características de cobertura, as características de volumetria dos edifícios, de inserção do edifício no lote, as características dos lotes urbanos, tá? Então, apesar de ser um trabalho sobre arquitetura, eu falo um pouco sobre a cidade também. E a partir do tempo que eu tenho estudado a história da cidade, a história da casa burguesa, eu fui descobrindo os textos literários do Inglês de Souza, do Marques de Carvalho, tá? E essa questão aqui, teria havido outros olhares, teria havido quem olhasse a cidade a partir da sua vivência e testemunhasse de forma diversa dos viajantes? Sim, né? E o Nicolau Tchevchenko, que é um historiador brasileiro, ele diz que a história que os historiadores não contam, né? Porque o nosso trabalho de fazer história da sociedade, de fazer história das artes, da arquitetura, história da cidade, é um trabalho de historiografia. O trabalho que a gente não conquista com a historiografia, quer dizer, a partir do levantamento de documentos, a partir do levantamento físico em monumentos, em edifícios, em praças, a partir do levantamento iconográfico de fotos, tá? A partir dos relatos de viajantes, que também são relatos documentais, a partir disso a gente tem uma realidade, um aspecto da realidade da cidade, da sociedade naquele tempo. Mas a gente tem ainda os relatos dos literatos, a gente tem as imagens dos pintores, a gente tem as imagens dos fotógrafos. Por mais que a fotografia seja um elemento muito mais realista, e nessa época ela era usada mesmo como recurso de registro histórico, né? Os relatos artísticos, então as pinturas, os textos literários, eles trabalham realidades possíveis, realidades que, se não aconteceram, poderiam ter acontecido, ou que muitas vezes são baseadas em fatos reais, como é o caso de uma das histórias que a gente estuda aqui, né? Então, a forma da expressão, as formas de expressão das artes e das linguagens são produtos conhecidos da cidade e da cultura urbana. Então, a cidade produz, na sua própria cultura, uma forma de representar-se a si própria a partir de uma realidade que não aconteceu, mas que é uma realidade completamente plausível, completamente possível. Essas formas de expressão vão encontrar no cenário da cidade um terreno muito apropriado para se desenvolverem e ajudam a conformar as teorias e a história que se constroem sobre a própria cidade. O que o urbanismo, então, pode aprender com a literatura, a partir da literatura? Qual é essa relação ou esse diálogo possível entre literatura e história da cidade? E que outras sensibilidades o texto literário pode trazer para a historiografia da cidade e do urbanismo? Será que os personagens de uma obra de ficção podem apresentar uma visão aprofundada e real sobre a cidade, sobre a sociedade do seu tempo? Quer dizer, mesmo sendo uma obra de ficção, o que a gente pode inferir
a partir de uma obra de ficção, tá? E que nos permita estudar melhor a cidade, estudar melhor os seus personagens, os seus agentes e os seus atores, tá? O agente é aquele que faz a cidade acontecer, aquele que gere a cidade. Os atores da cidade são aqueles que vivem a cidade. E aí eu procuro comprovar o uso da literatura como fonte de pesquisa para o desenvolvimento da história das cidades e do urbanismo, tá? Eu procuro comprovar isso no nosso caso amazônico, no nosso caso paraense, de Belém, mas é um uso já comprovado, tá? Então, aqui, nesse objetivo de cima, não há novidade. Mas eu faço a opção pelo naturalismo, e justamente porque o naturalismo ele vai ter características de realismos, né? E eu vou falar sobre o naturalismo. E nessa opção pelo naturalismo, eu sei que eu vou ter relatos muito ricos sobre a própria cidade. Tá? Eu faço 2 recortes, um recorte geográfico, um recorte temporal, um recorte físico e um recorte temporal. O primeiro dele eu concentro em 2 momentos, tá? As tramas na região norte do Brasil, na Amazônia, e no segundo momento as tramas concentradas em Belém. E o meu recorte temporal é delimitado pelos recortes anteriores e pelos textos literários, é o naturalismo. Tá? O meu recorte temporal é ligado ao naturalismo. O naturalismo se desenvolve na segunda metade do século XIX até o comecinho do XX. Revelações o trabalho me traz, né? Devido à disponibilidade de textos sobre a cidade, essa pesquisa permite reduzir o recorte para a cidade de Belém. Então, a gente tem muitos relatos, muitos textos literários sobre Belém, desde a década de 1870 até a década de 1900, que é onde se passa, por exemplo, a peça teatral A Bubônica, de João Marques de Carvalho, que acontece em Belém em 1904. E aí incluíram essa pesquisa outros autores amazônicos do naturalismo, que são Eustáquio de Azevedo, Inglês de Souza, José Veríssimo. É importante ressaltar aqui que o Veríssimo e o Inglês de Souza, eles são membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tá? Eles são cidadãos obidenses, da região oeste do Pará. Óbidos é uma cidade muito antiga, cidade histórica, importante na cultura paraense. Ela fica mais ou menos entre Santarém e Parintins, na margem do rio Amazonas, margem esquerda do rio Amazonas. Óbidos fica numa região chamada Garganta do rio Amazonas, não sei quem já ouviu falar. A Garganta do rio Amazonas é o local onde o rio é mais estreito. Ali ele tem 1,4 km de largura. E também, já que o rio ali é mais estreito, ele acaba sendo muito profundo, tá? Porque ele precisa permitir a mesma vazão de água que se tem antes. Só que como essa vazão acontece num local mais estreito, o rio tem que ser mais profundo para poder receber a mesma vazão de água e acaba tendo ali um movimento muito intenso das águas. Então a região da garganta do rio Amazonas, em Óbidos, é uma região conhecida com esse nome por causa dessas características. Próximo ali fica uma das bases da Polícia Federal, da Receita, né, que controla o acesso das embarcações à região oeste da Amazônia, tá? Que é chamada Base Candiru. Base Candiru, porque ela fica ali naquela região apertada do rio, né, estreito do rio Amazonas, e também porque só passa por ali quem o Candiru deixa passar, tá? A região é também conhecida como Estreito de Óbidos. Aqui eu tenho um mapa de onde se passam as tramas que eu pesquisei, tá? O ponto vermelho está maior em Belém, porque ali é onde se concentra a maior parte dos textos literários, mas a gente tem textos também
que se passam em Cametá, Capitão Poço, na Ilha do Marajó, não dizem qual município, em Salinópolis, em Ourém, e na região oriental da Amazônia, ocidental da Amazônia, Santarém, Óbidos, Faro, Silves e Manaus. Aparecem também como cidades importantes nos textos literários. As tramas de Inglês de Souza e de José Veríssimo têm algumas características em comum. Elas se passam nos interiores da Amazônia, então elas não se passam nas cidades grandes, tá? Então elas se concentram em cidadezinhas, aldeias, vilas, fazendas, sítios, lugarejos. O tom dessas narrativas é um tom muito regionalista. Não é que as narrativas de Marques de Carvalho não sejam regionalistas, tá? Mas que as expressões usadas, a fala dos personagens, tanto do Veríssimo quanto do Inglês de Souza, carregam um peso muito grande de regionalismo. Aparecem personagens como indígenas, caboclos, feiticeiros, militares e religiosos, né? Pouco ou quase nada fornecem informações sobre as aldeias, embora forneçam muita informação social, tá? Sobre as aldeias, vilas e cidades amazônicas. Então, se eu fosse trabalhar com essas tramas, ou se eu ainda for trabalhar com essas tramas do Veríssimo e do Inglês de Souza, eu vou precisar desvendar muito mais coisa num texto menos transparente em relação à cidade. Então, não são textos transparentes sobre a cidade. Tá? Muitas vezes apenas se fala que se passa na aldeia de Faro, no Rio Inhamundá, e aí não fala sobre a cidade. Tá? Não descreve as ruas, não descreve as praças. E aí tem uma cena que acontece na casa, uma outra cena que acontece na igreja. Né? Eu estou falando do conto Acauã, do Inglês de Souza. Tá? Os textos do Eustáquio de Azevedo, eles já não são apenas tramas. Eles não são apenas textos não são apenas fantasias, tá? Eles são também estudos literários. Então as tramas são... Eu tive muita dificuldade em conseguir acesso a qualquer texto do Eustáquio de Azevedo, tá? Porque o Eustáquio de Azevedo é muito pouco estudado, não tem quase publicações recentes, século XX eu estou falando, tá? Dos livros e dos contos dele, dos romances e dos contos. E aí eu consegui acessar dois trabalhos do Eustáquio de Azevedo, chamado Antologia Amazônica, de 1904, e Vindimas, de 1913, que eu utilizo como fonte de pesquisa no meu trabalho. Tá? São dois trabalhos de crítica literária. Então, o Eustáquio de Azevedo é um dos principais críticos literários brasileiros, e ele é também contemporâneo do Inglês de Souza, contemporâneo do José Veríssimo. O Eustáquio não passa a integrar a Academia Brasileira de Letras, porém ele é citado nos textos de análise e crítica literária dos acadêmicos da ABL. Então a gente sabe por conta disso que o Eustáquio de Azevedo é um dos fundadores dessa linha no Brasil, né, da linha da análise e crítica literária, e a gente sabe que ele não só isso, mas ele possui textos fundamentais na área. Ele possui textos dos quais a gente não pode fugir nessa área, porque foram escritos há muito tempo. O Marques de Carvalho, que é o quarto escritor desse grupo, ele situa vários dos enredos em Belém. E aí foi isso que me fez concentrar em Belém. Eu tenho, entre 1888 e 1889, um romance e 3 contos, que são Hortência, Que Bom Marido, Noite de Finados e A Lição de Paleógrafo. E entre 1904 e 1907, a gente tem uma peça teatral e 2 contos. A Bubônica, Um Esgotado e Um Como Tantos.
por conta disso, os meus recortes, então, se definem dessa forma. Né? Um recorte geográfico, a cidade de Belém, que então era a capital da província do Pará, antiga capital da colônia portuguesa do Grão-Pará. Vocês sabem que o Grão-Pará não era Brasil, né? E que Belém era a capital da colônia. Se vocês não sabem isso, pesquisem. Tá? Se vocês forem meus alunos em tal 3, a gente estuda isso aí. Em Teoria e História 3. Tá? Então, o Grão-Pará ele não era Brasil até fim do século XVIII, é uma outra colônia, uma outra unidade administrativa de Portugal no Brasil, e essas duas colônias, Grão-Pará e Brasil, são unificadas no final do século XIX, quando acontece então a independência do Brasil. Elas são unificadas no final do século XVIII, e quando acontece a unificação, a independência do Brasil no século XIX, o Grão-Pará é forçado a aderir à independência do Brasil. Tá? Ele procura se manter o Grão-Pará como submisso a Portugal, tá? Mas o Grão-Pará é forçado, então, a aderir à independência do Brasil, e comemora-se no Pará, no estado do Pará, aí eu já não estou falando do Grão-Pará, o Grão-Pará é toda a Amazônia, né? No estado do Pará comemora-se até hoje a adesão do Pará à independência do Brasil em 15 de agosto, como feriado. Tá? Eu questiono se esse dia deveria ser feriado no Pará, já que essa adesão foi debaixo de muita briga, de muito sangue. Mas continuemos. O meu recorte temporal fica então na virada do século XIX para o XX, que é o auge da economia da borracha, o período da Belle Époque e o período do naturalismo na Amazônia. A Belle Époque é um termo francês utilizado para descrever todos esses ventos de novidade, ventos de modernidades, né, que ultrapassam as fronteiras da Europa para a América nesse final de século XIX. O epicentro da Belle Époque é Paris. Tá? Talvez o auge da Belle Époque em Paris seja, pelo menos até hoje se diz que tenha sido, a Grande Exposição Universal de 1901, de 1900, em Paris, e que concentrou ali na cidade uma quantidade de edificações construídas ao gosto do ecletismo e uma grande quantidade de visitantes para conhecer a cidade de Paris, para conhecer o produto industrial, para conhecer a modernidade que se vivia na Cidade Luz. Tá? Esse é o evento em que é inaugurada a Torre de Eiffel. Tá? E que ela seria, como os outros edifícios, desmontada no final da Exposição Universal, e não foi desmontada. Se tornou símbolo da cidade de Paris até os dias de hoje. Eu utilizo, além das fontes usuais em historiografia urbana, então, além de trabalhar com documentos, fotografia, cartografia, iconografia, relatos dos viajantes, periódicos e outros documentos disponíveis em arquivos públicos, eu trabalho também com o texto literário, com o texto ficcional. E já expliquei por quê. Tá? Aqui, só para vocês não ficarem com dúvida, o que é cartografia? É o estudo dos mapas, é o estudo dos mapas produzidos desde o Brasil colonial. O que é iconografia? Estudo de ícones, né? Registros de ícones. Esses ícones são geralmente fotografias, pinturas, desenhos, tudo o que se tenha de imagem, elementos imagéticos, porém não cartográficos, nem fotográficos, daquela época. Tá? A fotografia vocês conhecem bem, os relatos de viajantes. Por que eu falo tanto em relatos de viajantes e como é que eu fiz uma dissertação de mestrado a partir disso? Acontece que no período colonial do Brasil, até o período do Império, foram enviados muitos pesquisadores ao Brasil, tá? Em parte, alguns deles eram membros da Comissão Demarcatória de Território,
Então, eram pessoas formadas ou pessoas treinadas, tá? Para adentrar pelos rios, adentrar pela floresta, para identificar onde estão os limites do Brasil. Então, essa comissão demarcatória ela foi contratada ainda pela coroa portuguesa, tá? Para poder demarcar quais eram os limites do Brasil, onde estavam as fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul. Essa comissão faz um trabalho muito importante, tá? Na delimitação espacial do Brasil, e alguns desses membros da comissão demarcatória eram também pesquisadores, e aí vem uma coincidência, eram pesquisadores chamados de naturalistas. Então, muitos desses viajantes eram naturalistas e, além deles, vieram muitos naturalistas ao Brasil. O que eram estes homens chamados de naturalistas? Eram biólogos, antropólogos, historiadores, pintores, tá? Que atravessavam o litoral brasileiro, que atravessavam os sertões do Brasil, que entravam pela bacia amazônica e iam relatando dia a dia a sua viagem. Então, a gente encontra os diários desses viajantes, encontra os relatos deles. Então, no dia tal, nós aportamos em tal cidade, essa cidade é assim, assim, assim. E aí passamos tantos dias ali, e aí ele fala tudo o que aconteceu naquele lugar. E saímos de lá no dia tal e chegamos no município tal, e aí os relatos são muito detalhados, são muito ricos, tá? E é possível aprender muita coisa sobre as cidades do Brasil no período colonial, cidades, vilas, aldeias, os rios, o litoral brasileiro, tá? A relação entre as pessoas, a relação de escravidão, as relações de comércio, a navegação, a vida urbana, muita coisa mesmo. Então, por isso que se estuda muito os viajantes, porque os relatos deles são muito ricos e são relatos verídicos, tá? A gente tem um escrito de Eustáquio de Azevedo, em 1904, dizendo assim: nós, os do Norte, conhecemos um por um os literatos do Sul. Citamos, fazemos-lhes a merecida justiça. Eles, os do Sul, fazem que não nos conhecem. Somos os espúrios das letras, uns nulos. Olha só, 1904, e o sentimento que já se tinha em Belém do Pará, o sentimento que já se tinha aqui na Amazônia, era esse, de que nós temos que conhecer todo mundo que está na região sul, sudeste do Brasil, porém eles de lá não sabem quem nós somos a escória, nós somos a periferia, né? E aí Eustáquio de Azevedo continua dizendo: José Veríssimo, um paraense, seria hoje desconhecido se não tivesse a lembrança de sair do Pará para sagrar-se escritor no Rio de Janeiro com o inglês de Souza. No Rio de Janeiro, com o inglês de Souza, outro paraense, parece o mesmo sucederia e assim por diante. A literatura brasileira está no Rio de Janeiro, eis tudo. Pois bem, tratemos nós, mostremos que nesta nesga da pátria, onde o Equador escalda e o Amazonas rebrame, há uma pleiade de poetas, distintos e inspirados, digna de acatamento e veneração. É o que eu pretendo fazer na medida de minhas forças. Servirá pelo menos este meu trabalho de subsídio para outros de maior fôlego e valor. E é realmente nisso que vai consistir o trabalho do Eustáquio de Azevedo. Ele vai ser um trabalho fundante, um trabalho inicial, e que vai subsidiar trabalhos muito maiores que vão ser produzidos nos anos seguintes. Agora só, ele está escrevendo isso 117 anos atrás, reconhecendo ou afirmando o quanto a região norte é desconhecida de propósito, deixada de lado de propósito. Não é que não haja aqui homens de letras, não é que não haja aqui pessoas capazes de fazer o mesmo que os do Sul fazem, mas é que, como nós somos norte, nós somos, então, os espúrios das letras, uns nulos, né? É necessário expandir os diálogos entre literatura e história da cidade brasileira,
para além das regiões sul-sudeste, permitindo novas incursões, novas sensibilidades e novos olhares. Por que que eu digo isso? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre as relações entre os estudos de diálogo e de relações entre a literatura e a cidade, vocês vão encontrar muita coisa baseada em Machado de Assis, baseada em João do Rio, baseada em outros autores que estão entre o Rio de Janeiro, São Paulo e, às vezes, Minas Gerais, às vezes, Porto Alegre, tá? Mas nós não encontraremos trabalhos deste tipo feitos sobre autores da região Nordeste, sobre autores da região Norte, sobre autores da região amazônica, tá? Então, essa incursão ela é urgente, ela é necessária. Aqui eu falo sobre os objetivos do meu trabalho, eu vou pular esse slide, tá? Aqui é uma parte muito mais técnica do trabalho. A estrutura da minha tese é essa. Meu primeiro capítulo é a cidade extraoficial. Eu descrevo ele assim: é uma cidade que existe no texto ficcional e é pano de fundo para as tramas, existindo além das cidades narradas nos livros de história. O texto naturalista, enquanto fonte qualificada de pesquisa, a historiografia das cidades. O gênero literário naturalista, aproximações entre literatura e cidade. Meu segundo capítulo, a cidade oficial. Um quadro historiográfico urbano de Belém do final do Império Brasileiro até a Belle Époque. A cidade em que se situam as tramas de Marques de Carvalho. Descrições de viajantes, relatórios oficiais, leis, estudos de geografia e historiografia. Terceiro capítulo, de Hortência à Bubônica. Relações entre o cenário dos textos literários e a espacialidade urbana. Tem uma letra E no lugar da letra A. Tá? Ali não é especialidade, mas espacialidade urbana. A urbe como cenário, ou pano de fundo, ou a urbe é um personagem da narrativa. Uma cidade pré-existente ou imaginária, criada para atender aos caprichos da trama, inserção de excertos das narrativas em questão na forma de ilustração textual. Tá? Excertos são pedacinhos, trechos. Aí vem a conclusão, vem os apêndices, eu anexo ao meu trabalho o texto da peça A Bubônica, eu anexo o texto integral da peça, porque ela é uma peça de 1904 e não há publicações posteriores dessa peça. Então eu precisei coletar esse texto na Biblioteca de Obras Raras, lá de Belém, no Centur, tá? E digitalizei todo o texto, porque eu não podia fazer nem fotocópia. Então eu tinha que ir para lá, abrir o livrinho e digitar. Eu digitalizei assim, digitando, né? E eu trago também como apêndice o Código de Polícia Municipal de 1901, um trecho de uma lei, a primeira lei municipal de Belém, tá? Chamada Código de Polícia Municipal. Como eu trabalho? A partir da pesquisa e leitura dos textos literários, primeiro para conhecer os personagens, as tramas, a ambiência urbana e o meio social em que elas se passam, que é a cidade de Belém na borracha, no período da borracha. Em seguida, eu faço um levantamento de outras experiências de diálogo entre literatura e cidade. Então, tem o caminho da história da cidade, tem o caminho da experiência urbana, que eu decidi não seguir, porque ele trata muito mais sobre semiologia, semiótica, e eu queria falar em historiografia. E aprofundamento no conhecimento sobre o naturalismo como corrente literária. Em seguida, eu faço um levantamento historiográfico, baseado inicialmente nos relatos de viajantes, outros autores e também relatórios oficiais e documentos públicos. Em seguida, uma releitura e reinterpretação dos textos literários, aqueles mesmos textos que eu havia pesquisado aqui no passo 1 do meu procedimento metodológico, né? Releitura e reinterpretação dos textos usando as informações de fundo que eu coletei, o background, a partir do material coletado nos itens 2 e 3. A hipótese do meu trabalho é que essas narrativas e as dos outros autores que são contemporâneos a Marques de Carvalho representam essencialmente uma cidade que existia, tá? Em todas as suas particularidades e espacialidades. Por que eu tenho que
propor essa questão como hipótese, porque, a princípio, uma cidade apresentada em um texto literário será uma cidade ficcional. Será uma cidade que existe na ficção, porém que não existiria, teoricamente, na realidade. E o que eu proponho é a gente compreender que a cidade apresentada por Marques de Carvalho, principalmente, é de fato a cidade de Belém que existia naquela época, e que ele, como naturalista, como autor naturalista, ele procura representar, procura ambientar os seus enredos, as suas tramas, em uma cidade que já existia. Então, em vez de inventar a cidade para a trama, ele descreve a cidade. Ele faz um trabalho de descrição urbana. Tá? O naturalismo ele surge, então, como corrente literária na segunda metade do século XIX, principalmente pela pena de Balzac, Honoré de Balzac, Stendhal, chamado de romance fisiofisiológico e romance realista. O romance naturalista, ele substitui o romance do romantismo, tá? Ele substitui a imaginação, a subjetividade, a idealização e a mística do romantismo pela observação e pela análise. Inspira-se muito na filosofia positiva de Augusto Comte. É uma literatura, a do naturalismo, descrita por Eustáquio de Azevedo como real. Os personagens parecem que palpitam e que têm vida, e nós podemos nos encontrar nesses personagens com delícia e com surpresa. Muita surpresa a propósito. Tá? Alguns escritores que são adeptos do naturalismo, Flaubert, Émile e Edmond Goncourt, Daudet, Maupassant e Zola. O Émile Zola é um dos mais conhecidos desse grupo aí, além de Maupassant e Flaubert. Tá? Zola é considerado um dos maiores escritores franceses de expressão do seu tempo e ele é uma referência libertária na literatura francesa. A postura dele, que almejava uma literatura científica, é assim que ele chama, viria a se proliferar no meio literário. Então, o Zola ele inaugura essa tendência chamada naturalismo, tá? Que em alguns países não será uma tendência, será uma escola, e que vai levar ao acontecimento do realismo. No Brasil, ele acontece apenas como tendência dentro da escola realista. O Zola leva a estética realista ao extremo da crueza, denunciando os aspectos mais obscuros do comportamento humano. E ele usava um método que ele chama de método experimental, desenvolvido por Claude Bernard, um médico, mas transferindo esse uso do método experimental da medicina para a escrita do romance naturalista. E a literatura naturalista, então, seria determinada pela ciência, sendo o trabalho do escritor o trabalho de um cientista. Então, todo escritor que se diz, eu sou um escritor naturalista, ele parte da premissa de que o trabalho que ele está fazendo é um trabalho científico. Tá? É um trabalho de registro científico, de registro histórico, e um trabalho também de análise do comportamento humano. Esse aqui é o Zola. Tá? Ele fala que a verdade marcha e nada conseguirá detê-la, que os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes escapa. Então, é o lance que eu falei ainda agora, da literatura ele ser uma realidade possível entre as tantas realidades palpáveis, né? E que o destino dos animais é muito mais importante para ele do que o medo de parecer ridículo. Então ele estuda o homem como animal, ele considera o destino do homem como animal muito mais importante para ele do que o medo dele parecer ridículo. Vocês me dão aqui um minutinho, tá?
Bom, continuando. O escritor do naturalista, então, ele tem esse compromisso com a verdade científica e, justamente por consequência disso, o romance naturalista ele é tido como um romance plausível, um romance semelhante à vida real. É isso que é essa característica chamada verossimilhança, né? Ele pretende também uma neutralidade científica, e ele prega o chamado determinismo absoluto. O que, que é esse determinismo? Em outras palavras, um pouco diferente do que está escrito aí, o determinismo é aquilo que eu falei ainda agora, é que o ser humano ele será antes de tudo e no fim de tudo um animal, e que ele é determinado pela sua natureza e pelo seu meio, pelo meio onde ele está. Então, o determinismo absoluto parte de experimentação, parte de observar os fenômenos à volta, buscar causas imediatas, relações com outros fenômenos, e assim investigar as condições que teriam levado ao seu acontecimento. Então, o naturalista, o escritor naturalista, ele exclui a possibilidade do acaso e da indeterminação. E considera-se sempre uma predeterminação natural. Já falei como aconteceu o naturalismo no Brasil, o realismo, e na simulação urbana feita pelos autores realistas naturalistas, esse comprometimento nos leva a crer, com a verdade científica, nos leva a crer numa proximidade muito grande entre a cidade escrita e a cidade real. Eu não chamo aqui de cidade ficcional, justamente porque eu prefiro considerar a cidade escrita, a cidade que está descrita nos relatos, nos textos literários, tá? Do que chamar a cidade dos naturalistas de uma cidade ficcional, porque eu creio que ela não é ficcional. Quem são os expoentes do naturalismo no Brasil? Adolfo Caminha, no Ceará, Aloysio de Azevedo, no Maranhão. No Pará nós temos 4, que são Eustáquio de Azevedo, Inglês de Souza, José Veríssimo e Marques de Carvalho. Júlio Ribeiro, em Minas. Pardal Malê, no Rio Grande do Sul. Raul Pompeia, no Rio de Janeiro. Rodolfo Teófilo, na Bahia. Né? Então vocês veem como é uma corrente, uma tendência literária que é muito utilizada nas regiões norte e nordeste do Brasil, menos utilizada nas regiões sul-sudeste. Tá? Nós temos apenas 3 escritores do sul-sudeste nessa lista, enquanto que das regiões norte e nordeste nós temos 2, 4, 6, 7. Aqui eu falo um pouco sobre Inglês de Souza, sobre os escritos dele, tá? Não vou descrever a biografia dele, embora o Inglês de Souza tenha uma biografia muito interessante, tá? Mas já comentei que ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Olha quantas publicações o Inglês de Souza tem. Tá? E alguns dos livros dele foram republicados em várias edições diferentes. Aqui embaixo aparecem os contos amazônicos. Né? Pelo menos 4 edições eu consegui registrar aqui do livro Contos Amazônicos. Esse é o José Veríssimo. José Veríssimo, ele publicou menos volumes do que o Inglês de Souza, mas ele não foi menos importante na história da literatura brasileira. Tá? Então a gente tem aqui Cenas da Vida Amazônica, em 5 publicações diferentes, História da Literatura Brasileira, A Educação Nacional, Homens e Coisas Estrangeiras, Estudos de Literatura Brasileira. Como vocês veem, o José Veríssimo também foi um historiador de literatura. Tá? Ele também foi um crítico literário muito importante daquele tempo. Esse é o José Eustáquio de Azevedo. Ele escreve, então, a Antologia Amazônica, que eu utilizo Vindimas na minha tese e literatura paraense eu não cheguei a utilizar. Acordou? Tudo bem?
Quer ficar um pouco aqui na cama do lado? Não? O pessoal me dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Papai tá dando aula, tá bom? Tchau, depois eu vou lá. Oi? Eu vou lá, sim. Pode fechar a porta para mim? Obrigado. Dentre os escritos de Marques de Carvalho, a gente tem O Sonho do Monarca, Que Bom Marido e Desilusão, são contos dele, tá? Hortência é um romance, Entre as Ninféias é um romance, publicado e republicado. Entre as Ninféias, o Marques de Carvalho publica quando ele está em Buenos Aires. O Marques de Carvalho, ele não foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, mas ele era diplomata brasileiro. Então, ele representou o Brasil em outros países da América do Sul, tá? E o maior cargo de diplomacia que ele ocupou foi na Argentina, onde ele também atuava como escritor e publicou alguns dos seus textos enquanto residia em Buenos Aires. Aqui temos Contos Paraenses, Contos do Norte, que são duas publicações diferentes, tá? E aí eu passo a falar das aproximações entre literatura e cidade. Acho que eu já descrevi uma parte disso, tá? Mas um dos textos fundamentais para mim é o trabalho do Nicolau Shevchenko, chamado Literatura como Missão, em que ele defende que o uso da literatura como fonte histórica, ele presume não que o texto seja inerrável, inerrante, né? O texto literário, porém que é possível, que é viável localizar a face oculta da história sob a pena do escritor. Comentei sobre isso ainda agora. O século XX reconhece que a linguagem está no centro de toda a atividade humana. Minha impressora está se mexendo sozinha aqui em cima. E que os estudos literários e as ciências sociais alcançam, em certo período da história, uma interdependência. E aí ele mostra como que o escritor é muito atraído mais pela possibilidade do que pela realidade, tá? Então o escritor como artista, ele se atrai muito pela possibilidade do que aconteceria, não necessariamente pela realidade do que aconteceu. E o enredo, ele é uma opção necessária entre as possibilidades que ele não domina. Que a literatura se alimenta dos desejos não consumados, dos possíveis não realizados e das ideias não consumidas. Quais são, então, as intenções contidas no discurso das correntes literárias? No estudo, por exemplo, do naturalismo, essas são algumas características do literalismo, tá? Do naturalismo. A presença das ideias de utilitarismo, do liberalismo, do positivismo, do humanitarismo, que levaram a que se tratasse de conceitos abstratos universais como humanidade, nação, bem, verdade e justiça. Essas ideias vão aparecer com muita clareza nos textos que eu estudei. E ele fala que a diferença entre historiador e poeta não está no verso ou na prosa, mas que um fala das coisas que aconteceram e o outro fala das coisas que poderiam acontecer. Eu mostro aqui os procedimentos do Shevchenko, na tese de doutorado dele, nos quais eu me inspiro, tá? Eu também vou adiantar essa parte aqui. Eu falo sobre outras experiências de aproximação entre literatura e cidade. Eu falo aqui sobre o trabalho do Renato Cordeiro Gomes, que eu não utilizei, o trabalho da Nícia Borges Teixeira. Na realidade, eu utilizo o trabalho do Renato Cordeiro e da Nícia Borges Teixeira muito mais como inspiração do que como fonte de metodologia do meu trabalho, né? E a cidade, então, ela se tornará cenário e personagem de grandes narrativas da modernidade, como a Paris, cidade de Paris, para Baudelaire, uma cidade de Londres para Charles Dickens, como Buenos Aires para Jorge Luis Borges,
a cidade de Lisboa para essa de Queiroz, escritor português, e assim como acontecerá também com a cidade do Rio de Janeiro para Machado de Assis, Lima Barreto. Então acontecerá com a cidade de Belém para Marques de Carvalho. Eu cito essas tendências, já passei por elas. Mostro como que o romance naturalista, as epidemias do século XIX, as novas tendências de pensamento e as grandes transformações urbanas estavam intimamente ligados. Então aqui a gente tem alguns dados históricos interessantes. Em 1900, o Brasil ganha a disputa com a França pela posse do Amapá. Aparece o primeiro bonde elétrico em São Paulo, no mesmo ano. Em março de 1903, o médico Oswaldo Cruz é nomeado para a presidência da Diretoria-Geral de Saúde Pública, criada no Rio de Janeiro. É quando acontece também o grande surto de febre amarela no Rio. Na realidade, o Oswaldo Cruz ele é nomeado para presidente, diretor-geral de saúde pública, justamente por causa das doenças, né, e dos surtos que já aconteciam, que já se espalhavam pelo país, e dentre eles a febre amarela, a peste bubônica, em algumas cidades, como São Luís do Maranhão, e a gripe espanhola. Em 1904, o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro lidera uma campanha contra as medidas de combate à febre amarela instituídas por Oswaldo Cruz. É o mesmo ano de publicação do texto A Bubônica, em Belém, do Marques de Carvalho. Esse mesmo ano, o jornal Comércio do Brasil, que é um jornal monarquista, faz causa comum com os opositores de Oswaldo Cruz e o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, inicia seus trabalhos de remodelação urbana da cidade, demolindo prédios e cortiços para abrir novas avenidas, que foi o chamado de Bota Abaixo. Vocês estudaram isso, com certeza, em História do Brasil. É encenado o Mambembe, uma burleta, uma peça de Arthur Azevedo. Tá? Em 31 de outubro desse ano é aprovada a Lei de Vacinação Obrigatória contra a Varíola, e em 11 de novembro do mesmo ano explode no Rio uma revolta popular contra a vacina obrigatória e as medidas oficiais de saneamento. É interessante que 17 anos depois a vacina tenha voltado a se tornar polêmica, não é? Justamente pela mesma razão as pessoas não querem se vacinar. A Belém, perdão, entre 1880 e 1910, a cidade muda, tá? Mas mudam também os modos de se viver a cidade. A cidade se transforma e se mostra nas descrições dos viajantes, nos registros fotográficos, iconográficos, nos planos e na legislação urbanística, nos registros demográficos de população e outros documentos. Os modos sociais mudam, a família se transforma. O que motiva uma agitação intelectual tão grande em Belém nesse tempo? Primeiro, uma ligação intensa com Portugal, desde a fundação da cidade, por ter sido a capital do Grão-Pará. E também uma ligação intensa com França, Itália, Reino Unido e outros países europeus, por conta dos fluxos migratórios e comerciais recentes do século XIX a princípio do XX, por conta da economia da borracha. Esse alto poder aquisitivo é característico das capitais amazônicas entre 1850 e 1920, que é o auge da economia da borracha, especialmente Belém e Manaus, mas que alcança também cidades como Soure, Cametá, Bragança, Santarém, Óbidos e Parintins. Aqui eu apresento um quadro dos viajantes que passaram pela Amazônia nesse período. Então, o mais antigo é Charles-Marie de la Condamine. Ele era cientista, astrônomo, explorador, e ele tem os primeiros relatos, os relatos mais antigos, viáticos que a gente tem de Belém, da Amazônia. E aí depois a gente tem, eu vou citar só os nomes, tá? Alexandre Rodrigues, John Maui, Johann, os Pix e Martius, são conhecidos como os Pix e Martius, Johann Emanuel Paul, James Henderson, Henry Walter Bates, um naturalista no Rio Amazonas,
Alfred Russel Wallace, Roberta Velayaman, Luiz Elizabeth Agassiz, Felipe Augusto Fidanza, fotógrafo, muito importante na história de Belém, João Severiano da Fonseca, Eliseu Reclus, Vitor Godinho Adolfo Lindenberg, médicos. Tá? A gente tem aqui, olha só, no relato de Spix e Martius, eles fazem um prospecto da cidade de Belém em 1825. Tá? Por isso que a gente fala o quanto são importantes esses relatos viáticos na história das nossas cidades. Aqui uma fotografia, isso tudo é uma única fotografia, tá? De Belém, publicada por Fidanza, em 1877, que mostra também um prospecto da cidade, quer dizer, um aspecto da cidade vista de fora, vista do rio. Então eu mostro a cidade de Belém ao longo da história, a partir de mapas, tá? Eu faço uma breve análise desses mapas na relação que nos interessa, na relação com os textos e na relação com a história da ocupação do espaço urbano, tá? Então a gente tem aqui 1753, 1771, mais um plano do João Rafael Nogueira da década de 1770, 1791, por Teodósio Chermont, e a gente tem o grande plano de Nina Ribeiro, de 1883 a 1886, tá? Esse plano, até onde eu sei, é o primeiro grande plano urbanístico produzido no Brasil. Ele é anterior ao plano de BH, ele é anterior ao plano do Rio de Janeiro, tá? E ele mostra a cidade antiga de Belém, lá na ponta do cotovelo, e mostra como a cidade deveria ser planejada, organizado o seu crescimento até ocupar a primeira légua patrimonial, que é esse arco urbano que vocês veem descrito no mapa, tá? Esse plano vai ser remodelado alguns anos mais tarde, utilizado por Antônio Lemos, tá? Ele vai ser remodelado por José Cidrim e vai ser utilizado por Antônio Lemos na abertura de bairros como Pedreira, Marco, São Brás, tá? E na organização do crescimento dessas áreas urbanas. E é um período em que Belém se expande muito rapidamente e tem muita prosperidade. Uma parte desse plano não foi realizada, tá? Mas uma grande parte dele foi, de fato, realizada. Aqui a gente tem uma imagem de Belém na década já de 1900, mostrando ainda os bondes puxados por animais, tá? Os bondes atração animal, porém mostrando a cidade já cheia de postes, indicando que utilizava-se já luz elétrica na década de 1900 em Belém, tá? Por mais que os bondes ainda não tivessem sido substituídos por bondes elétricos, e logo em seguida eles serão substituídos por bondes elétricos. E aí vem o capítulo final da minha tese, que é de Hortência A. Bubônica, em que eu trato diretamente dos textos literários. Tá? Eu apresento a cidade como ela é descrita por Marques de Carvalho, considerando então esse apego dele à verossimilhança, à cientificidade dos fatos e à simulação da realidade dos cenários e cenas, ainda que se tratassem de obras de ficção. O autor faz da cidade real pano de fundo para o enredo, ou o naturalismo se permite o uso de uma licença poética? Quem comanda essa cenografia, o pré-existente ou uma outra cidade? Então, na Belém, entre 1880 e 1910, a cidade muda, mas mudam-se novamente, né? Modos sociais, a família, a cidade se transforma, e o texto literário mostra essas mudanças, retratando a realidade de cada período. Então, o capítulo vai tratar, a partir da ótica desses textos, do aspecto da cidade entre 1888 e 1907, tá? Um desdobramento ao longo de 20 anos. Então, eu começo dividindo as obras do Marques de Carvalho em dois tempos diferentes. O primeiro tempo são os anos de 88 e 89, e o segundo tempo são os anos de 1904 a 1907.
em que Belém é apresentada como cenário na maioria das tramas, não é apenas um cenário fictício, mas é um cenário coexistente. E na peça A Bubônica, as praças, teatros e locais públicos tornam-se personagens do seu próprio cenário. Então, os locais de Belém se tornam personagens que habitam a sua própria cidade. A Belém oitocentista, assim, o primeiro momento desse trabalho, então, ele tem como texto principal o romance Hortência, tá, que retrata uma Belém em fase final do período imperial. As ruas ainda com nomes antigos, as ruas vão ser rebatizadas, muitas ruas de Belém no período republicano. E a cidade ainda não tinha alcançado a Belle Époque, nem o auge da valorização da borracha. A trama de Hortência se passa provavelmente antes de 1870, tanto que o Teatro da Paz ainda não havia sido edificado. O Teatro da Paz é construído na década de 1870. Os quadros são principalmente, eminentemente urbanos, mostram descrições de cenas, trajetos a pé ou de bonde ou trem, com informações detalhadas sobre a cidade e os seus habitantes. Belém tinha avançado ainda muito pouco em termos de desenvolvimento urbano, na prestação de serviços públicos. Por exemplo, não havia energia elétrica, os bondes eram puxados a burro, a iluminação pública era feita a gás e não tinha serviço de abastecimento de água, que era fornecida nessa época pelos chamados aguadeiros, que andavam com carroças e pipas d'água, levando água a todos os cantos da cidade. Existem poucas referências feitas à arborização urbana nesses textos. O capim toma conta das ruas, das praças, e as matas fechadas cercavam a área urbana. Então, Belém era uma cidade pouco desenvolvida, embora fosse uma cidade importante. Tá? O romance Hortência trata, então, de alguns pontos da cidade, como o Largo da Trindade, uma Praça da República, e aqui eu tenho imagens de 1910, tá? São imagens já mais adiantadas aqui. A construção da Praça da República em 1910, o Teatro da Paz já existia. Aqui o Largo de Nazaré, aí voltamos um pouquinho no tempo, em 1875, tá? Esse espaço aqui é o que a gente chama hoje de CAN, Centro Arquitetônico de Nazaré, tá? Aparece lá atrás a Igreja de Nazaré, ainda sem as torres, a catedral, né? A catedral, a Basílica de Nazaré, e aqui ao centro da praça do CAN, um coreto em alvenaria, que não existe mais. Aparecem também nas fotografias que eu estudei um teatro chamado Teatro Chalé, que ficava em Nazaré, mostrando os bicos de iluminação a gás. Então vocês veem esses castiçais ao centro do caminho, né? Eles são bicos de iluminação a gás. Década de 1870. Essa imagem aqui eu já mostrei, os bondes com tração animal. Aqui o Largo de Santa Ana, em 1875, que nada mais é do que o Largo da Igreja de Santana, que já existia e que existe até hoje. Tá? Aqui é a Intendência, o antigo Largo do Palácio, atual Praça Dom Pedro II. A Praça Frei Caetano Brandão e a Catedral da Sé, em 1910. A Estrada de Nazaré, em 1875. A Igreja de Nazaré, mais de pertinho, também em 1875. Augusto Fidanza. A Estrada de Bragança, na década de 1870. Essa Estrada de Bragança, gente, para quem conhece Belém, ela está no caminho onde hoje está a BR-316. Tá? A gente não consegue nem imaginar como era a BR nessa época. Aqui o Bosque Rodrigues Alves, no Marco da Légua, em 1910, cerca de 1910. Tá? Ele era um jardim muito novo ainda, não era inaugurado há muito tempo, perdão. Era um jardim inaugurado há muito tempo. Ele era uma grande atração turística.
a Estrada de São Jerônimo, que é a atual governador José Malcher, em 1875. Cemitério da Soledade, século XIX, tá? O Cemitério da Soledade, ele é um cemitério criado para que se pudesse enterrar os excedentes da população morta pela epidemia de febre amarela. Tá? Ele é um cemitério antigo, ele é um cemitério que foi ativado e desativado rapidamente. Então não se enterra ninguém no Cemitério da Soledade desde o século XIX. Tá? Ele recebeu esse excedente, depois ele deixou de funcionar. Ele contém túmulos, jazigos de famílias, inclusive famílias bastante ricas de Belém nessa época, e por conta disso ele é um cemitério monumento, tá? Ele é um cemitério que ele não só é um monumento, como ele contém muitos monumentos, que são esses túmulos e esses jazigos das famílias que o utilizaram nesse período. A Doca do Reduto, por Francisco Fidanza, em 1875. E por que eu vou mostrando essas imagens? Porque eu estou mostrando a localização das cenas que se passam nos textos literários que eu estudei. Tá? Aqui, a mesma doca do Reduto em 1910. Ó, 1875, 1910. Em 1910 a gente vê um espaço mais organizado. Aqui um espaço menos organizado. Aqui pessoas ainda com trajes, com vestimentas mais antigas, do tempo do Império. E aqui as pessoas com trajes mais simples, tá? Que representam muito da modernidade. Essa simplicidade do modo de vestir. Embora a gente olhe e diga, como assim simplicidade? Todos esses vestidos, todas essas calças, esses ternos que vão aparecer, né, em várias fotos. Isso não é tão simples. O segundo momento, ele inclui as outras tramas, mas principalmente a trama A Bubônica, que é uma peça do Marquês de Carvalho. Esse período tem como prefeito o intendente Antônio Lemos. A cidade de Belém já tinha avançado muito em desenvolvimento na prestação de serviços. Então a iluminação pública já era a energia elétrica e não a gás. Os bondes eram a atração elétrica e não animal. Havia serviço de varredores urbanos, havia bancos de investimento, bancos locais, regionais e internacionais, como o Banco da Borracha, o Banco de Londres, que eram instalados em Belém. E uma maior presença de profissionais liberais, como médicos, arquitetos e engenheiros na cidade. A obra completa da Praça da República foi entregue em 1910, então nesse período de 1904 a 1907 ela ainda estava incompleta. É construída a Praça Batista Campos nesse período, é executado em parte o grande plano urbanístico de Nina Ribeiro e José Cidrim, e a cidade vive uma grande agitação cultural. E isso se mostra inclusive pela presença de várias livrarias, cafés e teatros. Só na peça A Bubônica são citados o Teatro da Paz, o Teatro Apolo, o Teatro Eldorado e o Teatro Politeama, dos quais a gente só conhece o Teatro da Paz hoje em dia. É um período marcado pelo higienismo, né, por uma busca de uma cidade mais saudável ou mais salubre, como aparece nos textos antigos. É um período de desenvolvimentismo e é um período de grande embelezamento urbano. Essas três últimas características muito influenciadas pela experiência da cidade de Paris a partir do grande plano de remodelação urbana da cidade de Paris. A gente tem aqui uma imagem da Praça da República com a Estátua da Liberdade de Belém, em 1910. Tá? Quem puder visitar esse monumento é talvez o monumento mais bonito da cidade, muito expressivo e muito representativo. Ele fica ao centro da Praça da República, em frente ao Teatro da Paz. E uma imagem
que eu coletei no Instituto Moreira Salles, que mostra os membros do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela em 1905, e a Comissão de Profilaxia da Febre Amarela em 1910. Aqui uma imagem da Praça da República e do Teatro da Paz, cerca de 1910. Essa aqui é a lateral, uma das laterais do teatro, que fica entre o teatro e o Grande Hotel de Belém. O Grande Hotel de Belém foi demolido, dando lugar ao Hilton Hotel, e hoje ele tem o nome de Princesa Louçã, eu acho. Não sei se já mudou, mas era esse o nome do hotel alguns anos atrás. Tá? Uma outra imagem já da Praça Batista Campos, em 1910. O Asilo de Mendicidade, em 1901. O Asilo de Mendicidade era um espaço interessante, muito interessante, porque aqui vinham morar todos os mendigos, aqui vinham morar todas as pessoas em situação de rua em Belém, no tempo do intendente Antônio Lemos. Ele criou esse asilo para recolher essas pessoas e ensinar essas pessoas a trabalhar, ensinar essas pessoas a ter ofícios, né? Aqui eles moravam, recebiam alimentação, cuidados médicos. E assim, foi uma forma que a prefeitura encontrou naquela época de ajudar a cidade a se desenvolver, criando um ambiente de bem-estar, né, de bem-estar social, de bem-estar urbano, eliminando das ruas, então, todos os mendigos, pedintes e pessoas que moravam nas ruas. Esse asilo de mendicidade ficava no final da cidade. Então, ele ficava onde hoje está a UEPA, ao lado do Bosque. Para quem conhece Belém, sabe que a UEPA fica quase na Doutor Freitas, chegando na Doutor Freitas. A Doutor Freitas é o limite da primeira légua patrimonial de Belém. Tá? Então, o prefeito não poderia ter colocado mais longe do centro as pessoas em situação de rua. Tá? Ele mandou para o mais longe que ele podia dentro do território urbano. Depois esse asilo, logicamente, foi demolido para dar lugar à Universidade Estadual do Pará, o campus do Marco, que fica ao lado do Bosque da Légua, do Bosque Rodrigues Alves. Tá? Em 1906, a partir de 1906, a gente já tem os bondes à tração elétrica. Aqui eu mostro um pormenor de uma fotografia na esquina das ruas Conselheiro João Alfredo e 16 de Novembro, que é mais ou menos ali a Avenida Portugal, próximo ao Palácio Antônio Lemos. Tá? Então é possível perceber como discursos subjacentes ao texto, quer dizer, discursos que ficam subentendidos, ideias muito legíveis, como personagens que são arquetípicos, então personagens que representam arquétipos da cidade, como o mendigo que não quer trabalhar, então ele não quer, ele, em vez de ir para o asilo de mendicidade, ele prefere fugir de Belém para Manaus, para uma outra cidade, porque se ele sabe que se ele for para o asilo de mendicidade, ele vai ter que aprender a trabalhar. E ele não quer isso, ele não quer ficar confinado e ele não quer aprender a trabalhar. Outros personagens arquetípicos são o médico que quer vacinar todo mundo. Ele aparece na peça, a bubônica, né? Sai querendo vacinar as pessoas andando com uma seringa. Então existem alguns personagens assim. O Carapanã é um dos personagens da peça. Aliás, é o principal interlocutor. O Carapanã aparece em todas as cenas da peça. Tá? E é curioso que justamente uma peça que fala sobre saúde pública, fala sobre a chegada da peste bubônica em Belém, em 1904, e a peste na realidade não chega. A ideia da peça é assim, a peste sai de São Luís do Maranhão, junto com os ratos e os camundongos, e eles chegam em Belém e dizem, chegamos na capital da borracha, agora a gente vai detonar por aqui. Mas aí então vem o intendente, os médicos higienistas e procuram imprimir um desenvolvimento tão grande, um progresso tão grande na cidade de Belém,
inclusive por meio da vacina, né, contra a febre amarela, contra a varíola. E aí a bubônica e os ratos e camundongos saem fugidos da cidade de Belém, dizendo: aqui é que eu não fico, aqui eu não tenho espaço, né? O ambiente urbano é bastante personificado, então, como eu citei, os teatros e as praças de Belém, eles tornam-se personagens, eles conversam. Então, um teatro conversa com o outro, aponta para o outro: ah, você é isso, ah, você é aquilo, você só gosta de concerto, só entra gente rica, ah, mas você é pobre demais, só apresenta peça fajuta. E tem cenas assim muito interessantes em que os teatros, na hora que eles conversam e começa essa troca de acusação, o que está acontecendo ali? O autor ele consegue trazer para o cenário, para a trama da peça, né, não apenas características desses locais, mas o estigma que esses locais tinham diante da população. Aparece uma crença muito grande no progresso como futuro, né? Um discurso que é bastante ufanista, que é bastante positivista. Os opositores do pensamento progressista e do movimento cientificista, eles são bastante criticados, eles saem da peça escorraçados, tá? Alguns personagens que tentam se aproveitar do homem amazônico, se aproveitar da situação e o progresso, a cidade, são muito enaltecidos, né? Enaltecer quer dizer elogiar. Uma firme crença no determinismo científico, que é característica dos textos, né, naturalistas, crença no higienismo e na medicalização da sociedade e da cidade, e a capital federal do Brasil, que era Rio de Janeiro, como objeto ora de desejo, ora de comparação ou de competição, não deixando de ser objeto de desejo, né, quando se compara. E considerando, então, na realidade tem-se uma confirmação da hipótese, né, que eu apresento no início. Na minha versão final da tese, eu inclusive dou uma amenizada nessa questão da hipótese, porque a hipótese fica muito clara, tá? E é um trabalho que a minha banca disse assim: André, o teu trabalho não precisa de hipótese, ele é um trabalho descritivo, ele é um trabalho aprofundado, e ele apresenta resultados muito claros. Então você não tem assim uma hipótese que você precisa defender para chegar no final da tese e confirmar. Isso não é necessário. Então, a questão da hipótese no meu trabalho foi se tornando menos importante até a versão final que eu entreguei. Sobre os textos do Marques de Carvalho, eles se mostram, então, grandes aliados à escrita da cidade, da história da cidade de Belém. É possível confirmar a maioria dos dados, então, quase todos os dados que o autor cita, as localizações que ele dá, as datas que ele fornece, eu fui conseguindo confirmar nos dados disponíveis pela historiografia sobre a cidade de Belém. As descrições permitem confirmar que é possível delinear a história de uma cidade por meio da narrativa naturalista e demonstram uma opção muito clara dentro da escola naturalista pela urbe, pela cidade, tá? Então a gente tem aqui duas linhas muito claras do naturalismo amazônico, uma linha urbana e uma linha mais não urbana ou rural, né? Não sei como seria melhor a gente chamar. Em contrapartida, os textos de José Veríssimo Inglês de Souza mostram uma opção muito clara pela caracterização psicológica dos personagens. E por isso eles situam esses personagens nos sertões da Amazônia, nos interiores da Amazônia, que eram também chamados de sertões. Essa diferença talvez expresse duas correntes dentro do próprio naturalismo amazônico, uma mais urbana e uma mais regionalista. Ou então se trate apenas de retratar, no caso do Marques de Carvalho, a realidade em que ele vive, porque na maior parte do tempo ele teve residência fixa em Belém. E no caso de Veríssimo e Alencar, a realidade distante e peculiar da Amazônia, uma vez que eles saíram do Pará e viveram a maior parte de sua vida no Nordeste e no Rio de Janeiro. As tramas de Marques de Carvalho poderiam ter acontecido em qualquer capital brasileira, que viveu o Império, que viveu a Belle Époque.
Os personagens são pessoas comuns que vivem situações às vezes comuns e às vezes muito doentias, mas ainda assim comuns, porque mesmo as situações doentias, elas são típicas, características do ser humano, né? Por exemplo, o enredo de Hortência se baseia em fatos reais. Qual é a história de Hortência? É uma história de um irmão que se apaixona pela própria irmã, que era novinha, e aí ele numa noite pega a própria irmã, desculpem o termo, no quarto dela, sem a mãe saber, os dois começam a viver um romance. A menina vive um tempo de repúdio pelo próprio irmão, mas depois ela se apaixona por ele. Ela se apaixona pelo próprio agressor dela. E quando a mãe descobre, quando a Hortência fica grávida, tá? E a mãe descobre, tenta descobrir quem foi, até que ela percebe, numa noite, que a Hortência e o Lourenço, os dois irmãos, estão tendo um caso, estão tendo alguma coisa. E a mãe, então, parte igual uma fera para cima deles e eles expulsam a mãe de casa, que vai morrer velha numa vila do Marajó, tá? E aí eles têm 2 ou 3 filhos, crescem os dois na própria casa deles. Os vizinhos que no começo estranham um pouco aquilo que aconteceu, depois passam a considerar natural. Até que o Lourenço a Hortência começa a trabalhar fora, né? Ela se torna uma enfermeira da Santa Casa de Misericórdia, e o Lourenço um beberrão da vida. E ele começa a desenvolver um ciúme doentio de Hortência, por Hortência, né? Terminando, e aí eu vou dar o principal spoiler da história, terminando então o romance com a morte de Hortência. Lourenço vai até a Santa Casa de Misericórdia, cheio de raiva e de ciúmes, levando uma faca, e ele esfaqueia Hortência pelos corredores da Santa Casa de Misericórdia aos olhos de todo mundo. Então ele mata assim a sua irmã e a sua amada e esposa, né, numa cena trágica na Santa Casa de Misericórdia de Belém, que é, nessa época, a Casa das 11 Janelas. Tá? Não é a Santa Casa de hoje. É a Casa das 11 Janelas, onde funcionou a Santa Casa de Misericórdia. Aí o que é interessante dessa história? Gente, que imaginação do Marques de Carvalho, né? Não. É uma história baseada em fatos reais. Tá? O Marques de Carvalho se inspira num fato ocorrido em Lisboa, nessa mesma época, em que 2 irmãos são descobertos em um caso de incesto e, na realidade, acontece um homicídio, o irmão mata a própria irmã e a polícia vem a descobrir que eles mantinham relações amorosas há muito tempo e eles tinham, inclusive, filhos desse relacionamento. Né? Então, Marques de Carvalho ele aproveita essa situação que acontece em Lisboa e transcreve a situação, situando-a na cidade de Belém, novecentista, né? Oitocentista. Por meio dessas descrições, da caracterização dos personagens e dos regionalismos, a gente tem uma cidade de Belém muito integrada a um mundo em globalização, mas cujos habitantes não se dobram a estrangeirismos quando são acuados ou tratados com diferença. Isso aparece com muita clareza na peça A Bubônica. Parece uma cidade de Belém tanto amazônica, quanto portuguesa, quanto francesa, quanto inglesa, características que se misturam e não se confundem porque não há choque entre isso. E sem a contribuição dos textos literários, então, o que a gente tem? Uma descrição vazia da cidade? Não. Mas a contribuição ficcional à história das cidades lhes dá muito mais sabor. E é por isso que eu gosto de trabalhar com elas, porque tudo isso é muito interessante, muito saboroso. A partir dos textos literários, conta-se a mesma história, porém sob uma nova ótica, com sensibilidade bastante original, permitindo-se adicionar à construção da historiografia urbana de Belém uma nova página. Né? E quem pretende escrever essa nova página sou eu. Gente, esse é o meu trabalho, tá? Aqui muitas referências utilizadas, depois eu ainda utilizei algumas que eu não coloquei aqui. Tá?
Defendi a tese em janeiro desse ano. Próximo janeiro eu estou completando 1 ano de defesa. E é isso. Esse é o meu trabalho. Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Alguém quer fazer pergunta, comentar? Nós pretendemos fazer um ciclo de palestras, tá? Palestras e debates a partir dos trabalhos produzidos na nossa tese de doutorado, a turma do Dinter. Então a turma inclui eu, Fátima, Mário, a Melissa, a Luciana, do curso de jornalismo, o Felipe, do curso de engenharia elétrica, quem mais é dali do nosso grupo? A Luíse. A Luísa não é do Dinter, mas ela acabou se tornando da nossa turma, né? Mário, Fátima, Melissa, eu. Ela tá faltando alguém. Patrícia Takamatsu, tá? E a gente deve produzir publicação e um ciclo de palestras a partir das nossas teses. É que nem todas as teses foram finalizadas até o momento, tá? Então a gente terá isso, acredito que agora no ano de 2022. Só vão ficar por aqui? Obrigado. E espero ter contribuído e inspirado vocês a partir desse meu trabalho, tá? A ideia das apresentações de vocês e dos artigos é uma coisa assim, nessa linha, tá? Discutindo os pontos sobre estética que a gente tem trabalhado, mas de forma muito mais simples, tá? Esse meu trabalho é um trabalho muito grande, ele é resultado de 5 anos de pesquisa, então não tem nem como comparar. Mas eu espero ter inspirado vocês. Alguém não respondeu a chamada? Eu, professor. Pega, professor, parabéns, olha. Muito interessante. Eu já ouvi falar dessa peça, né? E, tipo, eu nunca tinha ido me aprofundado mais. Inclusive, ela foi encenada, acho que uns 4 anos atrás, em Belém. Eu não ouvi Muito falar, não. bacana. Ah, Muito bacana. legal, queria ter assistido. Queria muito ter assistido. Eu já conhecia ela e não sabia que foi encenado. Aí, durante a aula, né, o senhor falando, aí, tipo, tava entregando currículos aqui no centro de Belém, né? Currículos não, ofício para estágio, né? Sim, E, tipo, eu fui viajando, né? Fui observando mais as coisas, os detalhes do planejamento da urbano, cidade. dos traçados, né? Isso, dos prédios, dos palácios, palacetes, etc. Bem bacana. Tenho certeza Foi que você vai tipo gostar de ler, então. sim, sim, foi tipo uma um passeio guiado, né? Falado. Sim, legal, legal. A propósito, eu gosto de fazer passeios guiados aí por Belém. Eu já levei 3 turmas daqui da Ah, eu Unifap. também, tipo, eu vou. Eu sempre estou passeando, né? E, tipo, sempre tem exposições novas nos museus eu tô toda hora. Somente teatro, né? Como o senhor viu, tem concerto, peça, etc. E bem bacana de visitar. Bora ver, Raquel, se a gente consegue. O problema está sendo essa pandemia, tá? Vamos encerrar? Obrigado. Já coloquei Carolina a sua presença, tá? Obrigada, professor. Estou interrompendo a gravação aqui.